Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu tô aqui pro nosso sexto dia do especial de Natal 2019 e eu quero fazer um enfeite shaker. Para isso nós vamos usar EVA, nesse caso eu vou usar o vermelho, um pedaço de papel vermelho, cardstock vermelho simples, acetato e facas de corte. Se vocês não tiverem facas de corte e preferirem cortar com máquinas eletrônicas, também dá certo. Se vocês tiverem paciência de recortar tudo isso à mão com um compasso e tesoura também, fiquem à vontade porque vai dar muito certo também. Bom, para começar eu juntei duas faquinhas, tá? Alinhei elas bem direitinho, prendi com fita crepe e fui cortando os pedaços, tanto de EVA, então pro EVA, pra altura, eu vou fazer 3 pedaços de EVA, tá? Só vou utilizar esse anel que eu corto. Pro papel, 2. E também eu vou cortar 2 pedaços de acetato. Só que o pedaço de acetato que eu vou cortar, eu não vou fazer com esse anel. Eu vou pegar a parte mais maior, né, desse círculo, eu solto essa fita crepe, uso a parte maior do círculo, não a parte interna, e o acetato eu corto na parte interna, porque ele vai fazer a contenção dos meus elementos, tá? Então, eu vou cortar para cada enfeite que eu for fazer, 3 pedaços de EVA, 2 pedaços de papel e 2 pedaços de acetato. Quando vocês forem cortar acetato, se vocês tiverem faquinhas como as minhas, tentem de repente colocar mais uma pressão, como eu coloquei aí um pedacinho de papelão entre as minhas placas, porque o acetato ele é um pouco mais difícil mesmo de cortar, então facilita se a gente colocar um pouquinho mais de pressão, ele destaca mais fácil, tá? Como vocês podem ver aí. Bom, daí para começar a montagem, eu vou utilizar a minha cola pano, que eu tenho utilizado bastante. Eu passo cola em cada anel e vou empilhando eles, um em cima do outro, tá? Não fico muito preocupada se eu tô passando realmente muita quantidade de cola, porque um pouquinho só de cola dá certo pra colar muito bem. E para adiantar, eu já colo o acetato numa das faces e também um pedaço de papel, tá? Já tô fazendo em um dos lados todo o acabamento, porque dessa maneira eu deixo ele descansando de um ladinho aí por pelo menos umas 2 horas para ter certeza que essa cola toda vai colar. Uma das coisas que eu me certifico, gente, é que em nenhuma parte desse acetato vai faltar cola, porque aí eu sei que eu não vou ter nenhum buraquinho para escapar os enfeites que eu vou colocar. Às vezes a gente quer colocar algum glitter ou alguma coisa assim, e se a gente deixa faltando cola, normalmente isso acaba soltando, tá? E aí por cima eu coloco o anel de papel. Então são 3 anéis de EVA, um disquinho de acetato e mais um anel de papel. E a supervisora Lisa Maria tá vindo conferir se tá tudo certo. Bom, e aí agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer uma estrelinha, tá? Tem vários tutoriais no YouTube mostrando até mais com detalhes como a gente cria essa estrelinha de origami. Eu tenho esses papéis para fazer estrelinha de origamis que eu comprei na região da 25 de março e para começar eu dou um nozinho no papel e acerto o papel sem fazer muita pressão, sem amassar muito, como se fosse um nozinho. Vocês já viram que eu criei um pentágono com esse papelzinho. E aí eu começo a girar o papel e cobrir esse pentágono, sempre fazendo esse formato de 5 pontas, tá? E eu vou dobrando o papel uma vez em cima do outro para que ele dê toda a volta. Quando eu finalizo essa parte de dobrar, eu coloco o papel por dentro da última laçada, então esse papel não solta. E por fim, com a minha unha, eu amasso o cantinho e ele fica gordinho, então ele faz uma estrelinha gordinha, parece doce, gente, isso fica muito legal nos nossos trabalhos, e eu tenho por hobby fazer isso, tô esperando um médico numa consulta, eu fico dobrando estrelinha, e isso pra mim é bastante reconfortante, então eu gosto bastante de fazer estrelinha. Vou usar algumas que eu já fiz, tá, para esse trabalho. E também eu montei algumas flores de pano que eu tenho aqui. Essas flores são da Imaginice. Eu tinha aqui desde o Natal do ano passado. E eu tô montando já com botãozinho uma sobre a outra, tá? Prendo com os meus grampos. E na hora de fazer a montagem, eu vou pegar um fio de nylon bem fino. Isso aqui é um carretelzinho, é super fininho que eu tenho. Passo com uma agulha por dentro de uma das partes do EVA, só para que essa florzinha ela não fique para baixo, ela fique sempre flutuando no meio desse enfeite. Esse fiozinho é tão fininho que mal dá para vê-lo, tá?
Não dou nó, não faço nenhum tipo de acabamento especial, só passo uma gotinha de cola nele e depois eu vou recortar esse excesso, tá? Eu vou cortar esse excesso de fio de nylon. Enquanto aquele pedacinho de fio de nylon seca, eu pego algumas das minhas estrelinhas, aquelas que estão meio feias, que estão meio soltando, ou algum pedacinho de papel que eu tenha solto aí dentro, eu tiro, tá? E escolho as melhores estrelinhas que eu tenho no meu pote. E aí agora eu vou misturar as minhas estrelas para que elas fiquem bem equilibradas, para que não fiquem azul só de um lado, roxa só de outro, branquinha só de outro. Então eu misturo bem essas minhas estrelinhas super coloridas para que que as cores fiquem equilibradas nesse enfeite. E realmente eu acho que essas estrelinhas parecem muito doce. Bom, agora que as estrelinhas já estão aí, eu vou passar cola. Isso daí é o EVA, tá, gente? O papel, a parte de papel tá do outro lado. Então eu passo um pouco de cola, coloco a minha folha de acetato, que aí eu fecho esse trabalho e faço o acabamento novamente com o papel. Dessa maneira, os dois lados já estão com o acetato e com o acabamento de papel. E as minhas estrelinhas, elas ficam confinadas dentro desse enfeite. Coloco o celular por cima para fazer um pouquinho de peso para que ela colhe muito bem. Agora que ela já tá um pouquinho mais seca, essa parte da florzinha, eu passo cola também e vou fechar esse enfeite. Todos eles são exatamente iguais, gente. Eu coloco o enfeite dentro, se for florzinha desse tamanho, eu coloco um pedacinho de fio para que ela fique sempre flutuando mais ou menos na mesma posição, porque a tendência dela é escorregar e ficar embaixo. E eu ia achar meio feio, meio sem graça se ela ficasse realmente toda para baixo, tá? Então eu prefiro que ela fique bem no meio do meu desenho. Esse outro desenho eu vou colocar essas flores e mini florzinhas. Acho que isso também é para chinelo, se não me engano. Eu tenho aqui faz muitos e muitos anos, eu não lembro nem aonde eu comprei esse enfeite. Mas eu achei que ele ficou bem bonitinho, ficou muito delicadinho e esse realmente faz o efeito do shaker, tá? Ele fica bem chacoalhando e os gatos ficam bem fascinados. Criança gosta também bastante de brincar porque faz barulhinho, então é bem sedutor para eles. E também para os gatos, então esse é um dos efeitos que eles mais gostam meio que de atacar na minha árvore, tá? Mas enfim, qualquer itemzinho que vocês tiverem na casa de vocês dá para colocar. Inclusive no ano passado eu fiz um enfeite muito parecido com esse para Lilipop carimbos e eu coloquei algumas carimbadas de árvore de Natal e elas ficaram bem bonitas. Também vou colocar esse ano na minha árvore. Bom, para finalizar, da mesmo jeito, coloco o disco de acetato para encerrar todos esses elementos aqui dentro e depois finalizo com um pedaço de papel, faço pressão e deixo ele secando por algumas horas para depois poder manipular de novo. Bom, eu tava olhando as minhas coisas e achei essa fita de gorgurão. E eu achei que isso ia dar um acabamento melhor, até porque eu precisava fazer de algum jeito que esse enfeite ficasse pendurado na minha árvore. Então, eu pensando na minha solução, eu encontrei essa. Passo a fita de gorgurão em toda a volta. Como essa fita ela tem a mesma largura desses 3 EVAs colados, empilhados um em cima do outro, eu achei que ficou um acabamento perfeito. Se vocês colocarem ainda mais altura, escolham um tamanho de fita que dê certo, tá? E aí, no final, gente, eu passo mais um pouquinho de cola, deixo uma grande sobra de fita de gorgurão e aí agora eu prendo elas e coloco um grampinho para elas ficarem bem juntinhas. Dessa maneira eu tenho a alça para colocar esse enfeite na minha árvore. E aí, para fazer o acabamento, já que assim, ia dar para ver essa parte da junção entre as minhas fitas, eu resolvi fazer um lacinho. Esse lacinho é o lacinho que eu sempre faço, gente. Pego as 2 alças e dou um lacinho. Façam um lacinho que vocês acham mais bonito ou usem aqueles que já vem pronto, sabe? A gente compra pronto. Como eu tava usando uma fita de gorgurão, eu preferi fazer o lacinho com o mesmo tipo de fita, porque aí dá integridade, né, pro meu trabalho. Ele fica todo com os mesmos elementos, então eu acho que isso fica mais bonito. E agora eu vou colocar o meu lacinho, esperar secar e ele fica super bonitinho. E é assim que eu faço com todos os meus 4 enfeites que eu fiz com essa técnica do shaker transparente e eu achei que ficou muito bonito. Agora eu vou deixar vocês também com algumas fotos em close desses enfeites já na minha árvore de Natal. Espero que vocês tenham gostado desses enfeites e estejam gostando desse especial de Natal 2019. Um grande beijo, até amanhã e tchau, tchau!